pessoa que não foi chamado como profeta, quando se intitula como profeta, o espírito de Jezabel lhe segue. Toda pessoa que não foi chamado como apóstolo, quando se intitula como apóstolo, o espírito da luxúria lhe segue. Presta atenção, os demônios que seguem os ministérios, de acordo com o tipo de ministério e o tipo de demônio, quando você se intitula naquilo que Deus não te chamou, vais lutar uma guerra que Deus não te capacitou. Por isso nós estamos a ver muitos a envergonharem o corpo de Cristo. Estamos a ver muitos a envergonharem os ministérios. O fulano profeta está a fazer isso, caiu. O fulano profeta está a fazer isso, todos sujaram. O fulano apóstolo está a fazer isso. Nem todos que se chamam são como são. E o poder da vocação do ministério não está na expressão do título, está no fruto manifesto. Muitos têm expressão, a titologia, tem expressão do título e todo mundo vê, é um apóstolo, é um profeta, é um evangelista, mas na profundidade da revelação não tem nada. Você vê que muitos se autoproclamaram como pastor, não conseguem suprir a necessidade das ovelhas. Em vez do bom pastor dar vida pelas ovelhas, a vida é que está as ovelhas que estão a dar vida pelo pastor. O tipo de compaixão de cada ministério manifestaremos quando nos acharmos na nossa vocação original. Se eu não sou profeta, me chamo como profeta, nunca as pessoas verão a habilidade profética na minha vida. Vou esforçar algo para as pessoas aplaudirem. E nunca haverá excelência no ministério que você se chamou por si. Se Deus te chamou como evangelista, os frutos, os dons dos evangelistas vão se manifestar. Vamos colocar a classe dos dons espirituais na categoria dos dons dos ministérios. Olha, se eu sou apóstolo, como apóstolo, a primeira graça auxiliar do apóstolo é ensinar. Ensinar. Todo apóstolo carrega livrinho. Esse livrinho é que carrega a mensagem das tribos, línguas, nações. Por isso nós vimos na capacidade apostólica os apóstolos hoje, que muitos são chamados de missionários, porque diminuíram o peso dos apóstolos, porque o apóstolo é enviado para uma missão. Esse homem que é enviado para uma missão é capacitado para destruir a obra do diabo. Olha para Pedro, não tem medo do diabo, não tem medo dos reis da terra. Olha para o apóstolo João, não tem medo de nenhum homem na terra. Olha para Tiago, não tem medo de ninguém. Olha para o apóstolo Paulo, não tem medo de ninguém. Até Pedro, que ele encontrou primeiro, voltou para lhe corrigir onde ele errou na escritura. Vocês vão perceber isso? Apóstolo. Sim, ele é enviado para uma missão. E qual é o exercício, o comportamento original do apóstolo? Convicção do coração. O apóstolo, na sua originalidade, está convicto do mandato que Deus lhe deu. Ninguém muda na cabeça do apóstolo para entrar na moda dessa terra. Olha, o que está a bater agora é ser profeta, e ele muda, hoje é apóstolo, amanhã é profeta. Não. Quem muda de ministério não sabe o comportamento da regra espiritual, não sabe a realidade do espírito. Você não sabe que quando você muda de ministério, muda de originalidade. Por isso é que nós estamos a ver, existem lugares que o ministério tem escada. Você começa evangelista, amanhã pastor, e depois começa a subir. Não! Quando Deus te chama, não te chama 2 vezes. Deus te chama uma vez, com um único propósito. Você pode ser profeta com graça auxiliar de apóstolo, graça auxiliar de evangelista, graça auxiliar de mestre, graça auxiliar de apóstolo, mas
o teu propósito original é que é profeta. Você pode ser apóstolo com graça auxiliar de pastor, graça auxiliar de mestre. Sim, Deus te chamou na originalidade com um único propósito. Crescer de propósito é tipo falar para Deus que o nível que você me deu não enfeita. Sim, quarta coisa que o apóstolo carrega. O apóstolo carrega fundamentos do crescimento da igreja e o seu desenvolvimento. Todo apóstolo genuíno que não tem palavra, saiba que ele se intitulou. E quando a pessoa se intitula, destrói os outros que lhe ouvem. Porque cada ministério tem a sua revelação que se desenrola no reino espiritual. Cada ministério. Quando a pessoa ouve um apóstolo, a pessoa consegue notar: a pessoa que eu estou a ouvir é um apóstolo. Quando alguém ouve um profeta, sabe: o que eu estou a ouvir é um profeta. Sim. Qual é a primeira coisa que o profeta carrega? O rolo. A primeira demonstração clara do profeta é o rolo. Não é a profecia. Moisés não carregou nenhuma profecia, mas foi a segunda pedra na linhagem da terra, que é a pedra Torá, a pedra da lei, a pedra mosaica. Quando olharmos para um profeta que a sua linguagem não concorda com a linguagem bíblica, saiba que não é profeta. A linguagem de todo profeta genuíno é assegurada com a revelação da Escritura. A linguagem da revelação da Escritura é onde compreendemos a dimensão espiritual de cada profeta. Qual é o depósito original desse profeta? De que linhagem é esse profeta? Da linhagem do Novo Testamento ou do Antigo Testamento? Como esse profeta abre o livro de Ezequiel? Como ele abre o livro de Daniel? Como é que ele mostra o Apocalipse? Como é que esse profeta revela João capítulo 5, versículo 20? Que o pai ama o filho e lhe ensina todas as coisas. Como é que ele revela isso? Quais são todas as coisas que o pai dá no filho, que ensina no filho? O que Jesus aqui está dizendo? Que o pai lhe ensina todas as coisas. Ouvimos a profundidade da Escritura, vimos o desenrolar do verbo na sua língua, ouvimos a capacidade na compreensão dos tempos e das épocas. Esse é o profeta. E depois disso, vimos que todos os profetas genuínos são acompanhados de sinais. Sinais, prodígios e maravilhas. Então, para o diabo manipular o ministério profético, hoje ele traz falsos profetas com sinais, mas sem rolo. Por isso, vimos sinais, mas não ouvimos mensagem. Vimos manifestações, mas não ouvimos o verbo. Eu pensei que alguém está me percebendo. E como Jesus ensinou que nos últimos dias virão falsos profetas e enganarão a muitos, que até os escolhidos serão enganados. Como muitos escolhidos fracassaram em resposta das suas orações, caem no silêncio e no engano da revelação misteriosa dos sinais dos falsos. Como se cansaram na Escritura, se rebelaram contra Deus e olharam pela experiência dos falsos profetas, que lhes deram um pouco de açúcar, mas sem saber que o açúcar é perigoso. Quanto mais provável, mais te torna diabético.